E quando a gente confia e se abre, a gente cria de forma leve, a gente cria sem oposição. Isso é criar a partir do coração. Quando a gente está criando a partir da nossa mente, é uma forma de defesa. É uma forma de defesa porque geralmente a gente quer coisas no mundo, a gente quer aquela casa, aquele carro, porque a gente não se sente bom o suficiente. E aí, essas coisas que a gente acredita que a gente pode adicionar a nós mesmos, a gente acredita que isso vá nos trazer algum valor. Você sabia que a gente pode criar a partir do nosso coração? Quer entender como fazer isso? Então vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. No vídeo de hoje eu queria explicar para vocês quais são os resultados, né? Qual é a diferença de quando a gente está criando a partir da nossa mente para quando a gente decide criar a partir do nosso coração. Eu queria começar esse vídeo dizendo como eu acho interessante o fato de que quando a gente está estudando a respeito da verdade, né? Quando a gente está estudando espiritualidade, física quântica, no viés da verdade, como é interessante o fato de que a gente às vezes pode pegar fontes completamente diferentes, né? Livros de autores que estão aí separados por décadas e eles vão falar a mesma coisa. Por que que isso é assim? Porque o nosso ser espiritual, a nossa essência divina, ela é muito sábia. E aí, ela vai direcionar a gente para aquela nomenclatura que mais se adequa às nossas crenças. É como se ela tentasse encontrar um meio de fazer a sua mente se abrir um pouquinho para ter acesso àquela verdade que está ali por trás daqueles rótulos, daquela forma, né? Porque a gente tem uma tendência a prestar atenção em coisas que fazem mais sentido pra gente. A verdade, ela é uma só, mas existem várias formas diferentes de olhar para ela. E eu tô dizendo isso porque eu tô lendo um livro agora, esse livro aqui, ó, Transparency, da Penny Pearce. E assim fica melhor, né? Eu acho que o título em português, se não mudou, é Transparência. E ao invés dela falar que a gente pode criar, né, ou com a nossa mente ou com o nosso coração, ela fala que a gente está criando a partir do lado direito do cérebro ou do lado esquerdo do cérebro. Então, se você é uma pessoa mais cética, que tem dificuldade de acompanhar conteúdos que usam nomenclaturas mais espiritualistas, né? Talvez esse vídeo possa te ajudar. Então vamos lá. O que a Penny Pearce fala, né? Qual é a grande diferença entre a gente utilizar o lado direito do nosso cérebro e o lado esquerdo do nosso cérebro? Ela começa o livro explicando que atualmente a humanidade está passando por uma mudança de eras. A gente está saindo da era do conhecimento e entrando na era da intuição. E a nossa interpretação do mundo a partir do lado esquerdo do nosso cérebro, a partir do nosso lado mais racional, é uma forma de entender o mundo muito conectada à era da informação. Mas, entretanto, isso não nos serve mais e a gente vai ter que aprender a partir de agora, né? Principalmente com a aceleração da vibração do planeta Terra, a gente vai ter que aprender a como interpretar o mundo, a como viver no mundo a partir do lado direito do nosso cérebro, né? A partir da nossa intuição. E aí, o que ela explica a respeito dos resultados da gente interpretar, da gente olhar para o mundo a partir do nosso lado racional, né? A partir do lado esquerdo do cérebro. Ela fala que quando a gente está olhando por esse viés, a gente enxerga o mundo num processo linear, né? Sempre com passado, presente e futuro. E que a gente segue, né? Esse lado do nosso cérebro, ele segue duas regras primordiais. A primeira delas é que a gente não deve se abrir de forma alguma para sentimentos que nos façam
sentir mal, né? Para sentimentos negativos. Então, sempre que vier uma emoção negativa, a ordem do nosso lado esquerdo é suprime, foge, muda de assunto. A gente não pode ficar aqui porque isso te faz sentir mal. A segunda regra é cuidado com as mudanças. As mudanças são perigosas. E aí, então, as declarações em função dessas duas regras são: eu não posso, eu não consigo, é perigoso. E isso dá pra gente uma sensação falsa de segurança, né? Dá uma sensação de que a gente não fazendo nada, se a gente se mantiver aonde a gente estiver, né? E se a gente continuar suprimindo todas essas emoções negativas que vêm para ser integradas, que vêm para ser trabalhadas, a gente vai estar bem, a gente vai estar seguro. E não é bem assim o que acontece, né? Porque a partir dessas duas regrinhas, você se mantém, né? A gente se mantém nos nossos padrões de comportamento. E quando a gente se mantém nos nossos padrões de comportamento, o que a gente está fazendo se não ficar recriando tudo aquilo que a gente já conhece? Ou, melhor dizendo, recriando o passado, recriando tudo aquilo que a gente já viveu, ao invés de criar alguma coisa nova, né? Se você estiver muito satisfeito com o atual cenário da sua vida, com o que você estiver vivendo atualmente, tudo bem. Se você não tiver nenhuma intenção de mudar, muito embora eu não conheço ninguém, né? Acho que eu posso dizer que eu não conheço ninguém que esteja absolutamente satisfeito. E isso incluindo pessoas com muita grana, que teoricamente tem um relacionamento. Sabe aquelas pessoas que você olha a vida delas no Instagram, você olha a vida por fora e a vida parece perfeita? Eu duvido que se a gente conseguisse conversar com uma dessas pessoas, né, que elas iam dizer que elas estão absolutamente satisfeitas e que elas não querem nada de novo, né? Isso é uma coisa intrínseca do ser humano. A gente quer a mudança, muito embora o nosso lado esquerdo do cérebro diga pra gente que a mudança é perigosa, que a mudança não é um lugar para onde a gente devia focar a nossa atenção, né? Onde a gente devia se aventurar. E aí, então, qual é o resultado, né? Quando a gente começa a olhar para o mundo só a partir dessa perspectiva. Ela fala o seguinte aqui no livro. Quando a gente está usando o lado esquerdo do cérebro, né? É como se a gente colocasse um filtro na nossa frente de separação. A gente se enxerga separado. Olha como é bonito isso, né? É a mesma coisa que fala o livro Um Curso em Milagres, só que com uma terminologia diferente. E aí, como a gente coloca esse filtro de separação, né? A gente nega a nossa intuição. A gente nega as inspirações que a gente recebe do nosso ser superior e valida a realidade do ego. E isso faz com que a gente não se mantenha no momento presente, porque o ego ele não consegue se manter no momento presente. Então, quando a gente fala dessa realidade linear, né, você pode reparar que a gente vai estar sempre ou no passado, né, com a nossa cabeça lá, ou relembrando coisas que aconteceram, ou projetando coisas no nosso futuro. Mas aí tem uma coisa muito interessante, porque no final desse capítulo, ela explica que não é que o lado esquerdo do cérebro não tenha a sua função. Não é que o lado esquerdo do cérebro seja uma ferramenta ruim, não é isso. É só que a gente baseia toda a nossa experiência, né, muito focado só nesta ferramenta. Não existe um equilíbrio. O nosso lado esquerdo do cérebro é uma ferramenta maravilhosa para a gente se colocar no mundo, para a gente expressar, né, para a gente se expressar, inclusive através de palavras. Qual é a alternativa, né? O que a Penny Pearce coloca, então, como alternativa à observação do mundo a partir do lado esquerdo do cérebro? É a nossa observação a partir do lado direito, a partir do lado que é conectado à nossa intuição. E quando a gente se conecta com a nossa intuição, a gente começa a entender que o tempo, na verdade, não é linear. O tempo, ele é circular. A gente vive, na verdade, um eterno agora. E que a função do tempo é de simplesmente fazer com que a gente consiga entender
qual é a realidade, né? Consiga chegar na verdade a respeito do mundo. A gente consiga fazer esse caminho de volta para nós mesmos. Então ela fala que a nossa interpretação a partir do lado direito do nosso cérebro é como se abrisse um portal para esse reino de infinitas possibilidades e onde a abundância é algo natural. Por quê? Porque a gente está conectado, né? Quando a gente está interpretando o mundo dessa maneira, a gente está conectado à nossa essência, a gente está centrado no momento presente. E aí ela continua o texto dizendo que quando a gente consegue fazer isso por um tempo, por um período prolongado, essa nossa percepção da realidade, ela vai se expandindo. E eu já tive experiências como essa na meditação, né? A gente percebe que depois de um tempo, com a prática, né, a gente começa a perceber o mundo, mesmo depois que a gente abre os olhos, né, de uma forma diferente, de uma forma mais expandida. Agora, eu queria fazer uma conexão de tudo isso que a Penny Pierce fala no livro dela com o que a gente estuda no livro Um Curso em Milagres, para que vocês entendam, né, como a gente está falando da mesma coisa. O livro Um Curso em Milagres, ele não fala em lado direito ou lado esquerdo do cérebro, mas ele fala em mente certa e mente errada, né? A mente certa é aquela que está conectada com a nossa essência e a mente errada é aquela conectada ao nosso ego. E inclusive é muito legal porque o Curso em Milagres ele faz ainda uma diferenciação da nossa criação a partir do ego para a nossa criação a partir da mente certa, né? Conectada com o ser espiritual, que alguns outros autores chamam de criação a partir da mente e criação a partir do coração. Então, o Curso em Milagres explica que quando a gente cria a partir do nosso ego, né, conectado com o nosso ego, a gente não está criando, nós estamos projetando. Olha só como eles falam a mesma coisa. O que é projetar, se não reviver tudo aquilo que você já conhece? A gente não consegue projetar no mundo coisas que a gente não conhece, certo? Porque a projeção, ela vem da sua mente. Imagina essa palavra como se fosse mesmo um projetor de um cinema. A gente projeta as nossas crenças no mundo. A gente projeta tudo aquilo que nos ensinaram, né? Os nossos antepassados, os nossos pais, que aprenderam com os nossos avós, que aprenderam com os nossos bisavós. Então, por isso que a gente está vivendo o passado. Porque tudo isso que vem lá de trás, tudo aquilo que você aprendeu com toda a sua família, né? O que foi passando de geração em geração, e você simplesmente projeta isso no mundo. E aí, o resultado disso não vai te trazer felicidade, porque as nossas crenças, ainda que elas sejam muito positivas, elas ainda nos limitam. Ainda que você ache que você é uma pessoa merecedora, pode olhar aí com honestidade para dentro de você. Existe um limite para esse seu merecimento, né? E aí, a gente só consegue superar esses limites quando a gente está co-criando. O que é co-criar? Co-criar é a nossa conexão com a nossa fonte, é a nossa conexão com o nosso espírito. É só a partir desta conexão verdadeira que a gente consegue reconhecer que nós já somos tudo que há, que a gente merece tudo e de melhor sem limites, infinitamente. Porque se nós somos sem limites, não há nem o que falar a respeito de merecimento, não é verdade? Se você já é tudo que há, se você faz parte dessa força criadora, se Deus divide essa força criadora com você. E essa é a diferença da gente criar a partir da nossa mente com a gente criar a partir do nosso coração. Quando a gente cria a partir da mente, a gente está
projetando, a gente está recriando, revivendo o nosso passado. Por isso que às vezes a gente tem a sensação de que passam dias, passam meses, passam anos e nada muda. Porque somos nós projetando sempre a mesma coisa, com algumas aí pequenas diferenças, algumas respiradas que a gente consegue dar quando a gente resolve enfrentar algum medo, alguma crença de frente, né? Agora, quando a gente está conectado com o nosso espírito, a gente simplesmente se entrega, a gente vive no momento presente e a gente aceita o que é. E a partir desta aceitação, né? A partir desse colocar suas raízes mesmo no momento presente, é que você se abre para receber uma intuição do que são desejos da sua alma, do que são coisas que você realmente, dentro de você, são muito genuínas e que você quer ver manifestada no mundo. E aí, você vai receber também essa guiança, mas para que você consiga ouvir, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente fala guiança, dá a impressão que vai ter uma voz ali soprando as coisas no seu ouvido, né? Não é bem assim. Pode ser que venha por uma mensagem, né? Pode ser que você escute alguma coisa dentro da sua mente, né? Porque é mental, não é nada sobrenatural, não tô falando de nada sobrenatural aqui. Pode ser que você escute uma mensagem, comigo às vezes acontece, e pode ser também que seja um sentimento. Hoje eu acordei com vontade de ir naquela sorveteria tomar um sorvete de limão às 3 horas da tarde, né? Ou aconteceu de eu sair às 3 horas da tarde. E aí eu chego lá, encontro uma pessoa que me apresenta um cara bacana, e aí a gente começa a namorar. Como é que a gente vai saber, né? Não tem como saber. E não existem coincidências. A gente costuma chamar de coincidência porque a gente não entende a mecânica por trás de tudo, mas não existem coincidências. Dito tudo isso, para que a gente consiga então criar a partir do nosso coração, né, criar uma realidade diferente daquela que a gente está vendo, a gente tem que estabelecer essa relação de confiança com a nossa essência, essa relação de confiança com a nossa intuição. Isso significa dizer que de agora em diante, sempre que eu não receber mensagem nenhuma, eu vou sentar lá no meu sofá e vou falar, não tem nada que eu possa fazer, porque a minha intuição não me falou nada. Não, isso significa dizer que a gente vai continuar levando a nossa vida do jeito que a gente sempre fez, mas que a gente vai começar a prestar atenção nas mensagens que chegam pra gente, né? Como você se sente com relação a intuições que você tem? Há essa vontade de fazer um curso diferente, a vontade que você tem até de realizar desejos no mundo, né? De comprar uma casa. Como é que você se sente a respeito disso? Você se sente merecedor? Você consegue se abrir para as mensagens que a sua intuição, que o seu ser superior tem para te trazer? A gente tem que admitir, né, que nós não temos condições de saber sobre quais são todas as variáveis envolvidas neste processo de desenrolar da nossa vida. Quando a gente aceita isso, fica mais fácil de confiar e se abrir. E quando a gente confia e se abre, a gente cria de forma leve, a gente cria sem oposição, né? Isso é criar a partir do coração. Quando a gente está criando a partir da nossa mente, é uma forma de defesa. E é uma forma de defesa porque geralmente a gente quer, né, coisas no mundo, a gente quer aquela casa, aquele carro, porque a gente não se sente bom o suficiente. E aí, essas coisas que a gente acredita que a gente pode adicionar a nós mesmos, a gente acredita que isso vá nos trazer algum valor. Então, percebe que quando a gente está criando dessa maneira, né? Quando esse é o viés, a gente pode até ser que consiga mesmo, né? Com a nossa força de vontade, né? Com o nosso foco naquilo que a gente quer. Pode até ser que você consiga o emprego, o carro, a casa, o namorado, o que quer que seja. Mas como você também manda essa mensagem
de contradição, vai vir também, com certeza, uma força oposta da mesma magnitude. É isso que os autores que falam, né, da nossa criação, da grande diferença a respeito da nossa criação a partir da nossa mente para a nossa criação a partir do coração. Quando a gente cria a partir do coração, a gente cria sem opostos. Quando a gente cria a partir da nossa mente, a gente está emitindo uma mensagem muitas vezes contraditória que pode ou impedir que você alcance aquilo que você quer, ou pode ser até que você alcance, mas vai vir aí com uma mensagem de não merecimento. Sei lá, vamos supor que você colocou aí na sua cabeça que você só vai namorar uma pessoa se ela tiver lá, sei lá, quantos R$ 1.000 na conta bancária, né? Pode ser que você encontre essa pessoa, comece mesmo a namorar, mas que esse cara te trate mal, que não vai ser uma relação legal. Justamente por causa dessa mensagem contraditória, né? Quando a gente pensa que uma outra pessoa pode suprir qualquer coisa que é dentro da gente, como isso é uma mentira, a vida vai arrumar mecanismos para te mostrar o tanto que você estava enganado. E é por isso que a gente sofre. Quando a gente está criando conectado com a nossa mente, conectado com o nosso ego, com a nossa mente errada, com o lado esquerdo do cérebro, ou com qualquer outra nomenclatura aí que faça sentido para você. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até um próximo vídeo. Obrigada!